Boa noite, irmãos. Amém? Para mim é um prazer, estar com vocês aqui nesses dias. Desde final de semana, a gente viu aqueles meninos ali ser cheios do Espírito Santo. Irmão, glória a Deus. Sabe quando você está cansado, mas o seu espírito está forte? Alguém sabe do que eu estou falando? Então foi um final de semana muito poderoso. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo. Eu sou casado com a Carla. Carla é natural aqui de Garanhuns, ela é aqui da terra. Tenho 3 filhas, pai de Raquel, Esther e Sara, minhas princesas. E tem sido um prazer, sabe? Hoje a gente tem servido aqui no sertão de Pernambuco com uma obra missionária, que a gente tem um videozinho. Eu não sei se está pronto aí. Se tiver como diminuir essa luz, então, para você conhecer um pouquinho mais ali da nossa obra missionária, amém? Amém. Acho que Fala pessoal, meu nome é Gustavo. Eu estou aqui no sertão de Pernambuco e eu queria lhe apresentar hoje a nossa missão aqui. Nós somos uma organização missionária no sertão pernambucano. Na comunidade Posto Boa, onde nós estamos agora, nós temos uma igreja e uma base missionária aqui servindo a comunidade. Ao todo aqui nós estamos servindo hoje 5 comunidades com discipulado, treinamento de líderes. Coisas lindas que Jesus tem feito em nosso meio. Também nós temos cuidado aqui muito com atos de justiça, atos de amor para a comunidade. Nós estamos hoje aqui no nosso projeto Esperança, atendendo a 62 crianças da comunidade, onde nós temos visto o desenvolvimento, a alegria dessas crianças, cada encontro que nós temos tido com elas. Também nós temos hoje o nosso projeto que é para cuidar da saúde dos idosos da comunidade. Então nós estamos atendendo a 42 idosos aqui. Também temos um projeto que é lindo sobre agricultura familiar, onde a gente tem podido ajudar algumas famílias onde estão conseguindo sustento para a sua casa. A gente faz uma festa também aqui que é tão linda, que é a nossa festa do milho, 2, 3 vezes por ano, onde a gente celebra todo mundo junto aquilo que Deus tem feito por nós. Hoje a gente tem feito alguns projetos sociais aqui que eu gostaria de convidar você a conhecer um pouco mais sobre nós. Você pode nos adicionar nas nossas redes sociais. Você também pode entrar hoje no nosso website. Lá você também vai ter maiores informações, E você pode ser um colaborador aqui conosco, vindo aqui, passar um tempo conosco. Você também pode ser aqueles que vão estar de longe, nos ajudando financeiramente. Você também pode vir com equipes aqui e nos servir. Você também pode servir com o seu talento, com aquilo que Deus te deu, Com a sua vocação, Há várias formas de hoje a gente poder servir no reino de Deus. E eu quero lhe convidar a fazer parte de tudo que Jesus tem feito aqui no sertão conosco, amém? Então entre em contato e faça parte dessa linda história de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe. Você pode ligar as luzes aí, por favor? Essa é a obra de Deus ali no sertão de Pernambuco. A gente tem visto coisas lindas, irmão. Cada história sendo renovada, transformada, desde a história das crianças aos mais velhos, assim. Jesus tem feito um rio fluir no deserto. Quem crê nisso, irmão? Deus, ele faz isso, ele transforma a história e ele transforma realidades. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu quero deixar uma palavra com os irmãos em Mateus, no capítulo 25. Eu sou um pouco pentecostal, irmão. Então de vez em quando alguém dá um amém aí do nada, entendeu? Diz amém. Quando eu dizer amém, amém. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no celular. Não está aqui, mas diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas sairão a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas,
não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vende e compra. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiais, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse final de semana tão poderoso. Obrigado pela vida de cada adolescente, de cada homem, cada mulher, cada criança, cada família que dedicou, Pai, o seu tempo para fazer a coisa mais importante do mundo, que é adorar o seu nome. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão aqui essa noite. Nós temos uma certeza e uma convicção: sempre tem mais do Senhor para nós, sempre há mais da sua presença para nós. Então nós oramos essa noite por um derramar da sua presença nesse lugar. Nós oramos, Pai, para que nós venhamos a sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus, doce Espírito, que ninguém saia desse lugar da mesma forma, mas que possamos sair daqui transformados, mediante a ação do Teu Santo Espírito, em o nome de Jesus, amém, amém. Eu amo essa escritura, e quando eu estava diante do Senhor, para poder ver uma palavra para deixar aqui com a cidade de Garanhuns essa noite, essa palavra queimou meu coração. Quando a gente vai ver esse texto, ele fala que existem 10 virgens. 5 dentre delas eram sábias, ou seja, elas eram prudentes, e 5 nécias. Eu queria que a gente se atentasse hoje para a gente pudesse trazer o que seria ser prudente. E eu queria convidar os irmãos, se você puder deixar marcado aí, que a gente vai voltar para Mateus 25, mas abrir em Efésios capítulo 5, Paulo ele traz uma consideração sobre o que é ser prudente. Aleluia. Quantos amam Jesus aí? Amém? Os irmãos acharam? Efésios 5, do 15 ao 21, olha o que Paulo fala. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha as considerações. Não sejam nécios, e sim como sábios. Aí ele começa a destrinchar o que é ser sábio. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procura compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo,
Paulo aqui ele começa a falar sobre conselhos, sobre ter uma vida prudente. E uma das coisas que ele fala é que nós precisamos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Quando eu paro para pensar nisso aqui, irmão, se existe uma coisa que a gente sabe que não volta, e eu acredito que a grande maioria que está me ouvindo hoje aqui, e alguns que estão ouvindo na sua casa, se existe uma coisa que jamais vai voltar, é o tempo. Esse não vai voltar. E o cristão, irmão, a cosmovisão cristã ela é diferente. Porque aquele que se dá a filosofias, aos pensamentos desta era, alguns vão vivem de acordo com as filosofias, ou seja, aquilo que ele crê. Eu já conheci pessoas que tinham filosofia de vida carpe diem, ou seja, ele aproveitava o seu dia, ele vivia de qualquer forma. Ele vive de qualquer forma. Ele aproveita ao máximo o que pode, né? Eu gosto de falar que é considerado a filosofia de boteco. Deixo a vida me levar, a vida leva eu. Existem vários tipos de filosofias de vida, e muitos abraçam e têm elas como o padrão da qual eles vivem. Mas qual é a cosmovisão cristã? A cosmovisão cristã, ele não vive de qualquer jeito. O cristão, ele vive para a glória de Deus. A Escritura fala: quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer tipo de coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós como cristãos, nós não desperdiçamos a nossa vida. Nós como cristãos, não há como nós literalmente não pensarmos como estamos vivendo. E essa é uma grande pergunta que a gente tem que fazer no nosso interior: como estamos vivendo? E a maneira como você está vivendo define a sua paixão. Qual tem sido as suas escolhas de vida? Às vezes eu converso com algumas pessoas e alguns dizem assim: poxa, eu estou vendo qual faculdade eu vou cursar. Às vezes alguns meninos que estão naquela fase, ou alguns que já estão querendo mudar a profissão, enfim. E quando você vai ver a motivação, ou o que levou ele a fazer algum curso, e eu não estou dizendo que isso é errado, por favor me entenda, mas a grande maioria pensa apenas no o que vai ter de retorno ou lucro financeiro. Gustavo, isso está errado? Não, não está errado. Não está errado Deus abençoar a sua vida, a sua casa, seus filhos. Isso não está errado. Mas o que move o coração cristão é tentar compreender se aquilo que eu vou estar fazendo vai retornar em glória para Deus. Se a escolha da minha profissão, se a escolha de eu estar fazendo uma pós-graduação, ou seja o que for, se aquilo ali vai retornar em glória para Deus. Uma das perguntas que, quando eu estava meditando sobre isso aqui, a gente se faz é: se hoje, irmão, se hoje caísse 40 milhões na sua conta, é um bom dinheiro ou não? Não, ninguém gostaria disso aqui. É bom dinheiro, né? Quem é bom eu acho que de repente alguém pode nos ajudar aí. Se eu caio 40 milhões e eu invisto ele, dá quanto por mês isso aí? Vamos dizer que no mínimo uns 200 mil. 400 mil reais. 400 mil reais por mês, irmão. Dá para viver? Né, meu irmão? Pelo amor de Deus.
Aí eu fico pensando assim, irmão, se isso acontecesse de verdade, não precisa responder, mas pensa aí, o que você ia parar de fazer? Pensa aí. Se isso aqui eu já não faria mais. Ou o que você iria fazer? Quando eu parei para pensar nisso aí, irmão, eu digo assim, com todo o meu coração eu falo para vocês, eu estaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje. Se cai uma grana dessa hoje na minha conta, eu estaria fazendo exatamente o que eu estou, lógico que com um plus maior, um carrinho melhor, condição melhor, mas espalhando base em tudo que é lugar desse mundo, do planeta, falando de Cristo, que é a minha paixão de vida, falar de Jesus. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque quando a gente começa a parar para pensar sobre isso, Tiago, a gente para pensar em o que eu estou fazendo. Porque os dias são maus. Ei, irmão, escute. A melhor boa nova que você pode ouvir nos últimos anos: o nosso amado Jesus está voltando. O nosso amado Jesus está voltando. E quando a gente para pensar nisso aqui, meu irmão, eu, Gustavo, não perco o meu tempo. Eu procuro aproveitar ao máximo os meus dias, porque os dias são maus. A gente vê literalmente como está o nosso cenário político da nação. A gente vê como as coisas estão acontecendo ao redor de todo mundo. E como nós vamos viver os nossos dias? Nós vamos viver os nossos dias para a glória de Deus. E aí entra também uma consideração desse texto que ele fala assim, ó, buscando compreender qual é a vontade do Senhor. Por isso que nós não temos como andar como insensato. Nós somos prudentes. Nós remimos o nosso tempo. Por isso que se os meus sonhos não estiver atrelado àquilo que é o sonho de Deus para mim, às vezes eu preciso parar para pensar. E é uma palavra que aparentemente pode ser um pouquinho durinha para você ouvir essa noite. Mas às vezes é melhor você parar algumas coisas agora do que se arrepender amanhã. Às vezes é melhor dizer, cara, peraí. Outra consideração que ele fala nesse texto é: não se embriaga com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente vai ver, ele fala sobre as normalidades da vida. É como que se parece que o cotidiano, algumas pessoas dizem assim, poxa vida, minha vida às vezes tem sido ócio, eu não estou vendo propósito naquilo que eu estou fazendo. Meu irmão, começa a ver a beleza de Deus no seu dia a dia, no ordinário. Comece a ver a beleza de Deus todo dia que você acorda pela manhã, vai para o seu trabalho, leva os seus filhos para a escola. Isso é tão belo, isso é tão lindo. Cada momento que eu tenho com minhas filhas dentro da minha casa é tão precioso. Quando eu vinha para cá, eu estava falando com a minha filha mais velha. Eu disse, o papai vai falar sobre o bom semeador. Aí ela começou a contar a parábola para mim. Sabe aquele pai orgulhoso ouvindo a filha falar? Eu disse, ela disse, papai. E aí ele vai e joga a semente. Eu disse, cara, remindo o tempo.
Como é que você está vivendo os seus dias? Como você está vivendo os seus dias? Revela para mim a sua paixão. Se eu perguntar para você aqui, por favor, relata para mim a sua semana. É triste, mas alguns a gente não vai enxergar ali a devoção. Eu só pego na Bíblia quando eu vim para a igreja. Tem alguma coisa errada aí, meu. Eu só oro no dia da oração aqui. Eu vi que tem um dia de oração, né? Começa a enxergar a beleza dessa vida com Deus no dia a dia, nas coisas simples diárias. Eu me lembro uma vez que o Farley veio aqui, não sei se o pastor Marcos lembra, Farley Labati. Eu não lembro onde foi aqui na cidade, eu não lembro, minha cabeça cheia de coisa. Mas ele disse assim: os dias naturais, eles possibilitam os dias sobrenaturais. É aquilo que eu faço todo dia. Hoje lá pela manhã, no meio assim daquele, eu fiz o meu devocional. Amanhã de manhã eu vou fazer o meu devocional. Eu não consigo acordar pela manhã e não ouvir papai falando no meu ouvido. E terça-feira, eu vou ouvir papai falando comigo. Como? Uau, a gente chama aqueles cultos, uau, que a gente cai no chão, chuta a cadeira, né? Faz as coisas. Eu amo esses cultos aí, sou pentecostal, sou barulhento. Mas eu amo o ordinário, irmão. Eu amo aquela brisa suave que o papai também está ali, falando com a gente, ouvindo a sua doce voz, conversando com nossos irmãos. Sempre que eu estou em casa, eu faço questão de levar minhas meninas até o ponto do ônibus. Eu vou com minhas filhas, aí passa a combizinha, coisa mais linda. As minhas outras, a mais velha e a pequenininha, fico sentadinha, e a do meio corre. Eu disse: como é que tu acorda assim, com uma vitalidade dessa? A minha do meio é ligada na tomada, já acorda assim, no 220. Mas o conselho que ele fala sobre a prudência, ele fala: te enche do Espírito Santo. Nesse momento você diz amém. Seja cheio do Espírito. O Senhor tem nos chamado à profundidade nesses dias. A vida de oração, a vida com Cristo, a mergulharmos no Senhor. Então seja cheio do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu amo quando eu estou em ambientes que os irmãos eles falam sobre o que o Senhor Jesus está fazendo na terra. Às vezes a gente chega em lugar, né, que às vezes as pessoas só murmuram, só falam, né? Eu amo quando eu estou ouvindo pessoas dizer: cara, tu viu? Eu estava vendo esses dias uns meninos, né, que estão na Europa. Para pensar comigo. Há uns anos atrás eu fui com uns irmãos e eu fui numa grande denominação. Cara, de verdade, a igreja dava quarteirão, bem maior. Parecia dava quarteirão assim. Quantos membros? Não dava 10 pessoas. E aí a estratégia da denominação era montar ali modelos de negócio, coisa para poder manter a estrutura. Eu olhei aquilo e disse assim: rapaz. E aí hoje eu vi alguns jovens, meninos na Europa. Meninos que chegaram lá em uma realidade, quando a gente vê assim das igrejas que são mais frias. Mas meninos que hoje estão reunindo 2.500 a 3.000 jovens para orar. Qual é a diferença, irmão? É quando algum jovem abre espaço para Deus. É quando alguns jovens realmente são cheios do Espírito, buscam a presença do Senhor.
na mesma nação, no mesmo lugar, mas alguns que estão buscando ao Senhor com toda a força do seu interior, estão sendo cheios do Espírito. E isso ele nos fala sobre prudência. E no verso 21, eu vou correr um pouquinho, tá? O verso 21 ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros. Irmãos, isso aqui, olha para o lado aí, dá uma olhadinha para o lado, olha para a pessoa que está ao seu lado aí. Esse aqui, meu irmão, é um local de proteção. Quando a Escritura fala sujeitando-vos uns aos outros, ele me fala sobre a vida de comunidade. Escute uma boa nova, irmão. Não tem como você ser igreja sozinho. Toda vez que nós vamos às Escrituras, a gente vê que esse nosso Deus, ele é um Deus comunitário, ou seja, ele fala tudo em comunidade. Quando nós falamos comunidade, ela vem da palavra comunhão, ou seja, nós temos algo em comum. Quando nós vemos o nosso Senhor, quando Ele vai fazer a criação, o processo da criação, Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e... Então ali nós vemos a Trindade em operação. Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo, trabalhando juntos. Jesus fala: eu rogarei ao Pai, e eles vos enviará o Consolador. Então aqui é que a gente vê esse Deus trabalhando em comunidade. Quando o Senhor viu que o homem estava só no jardim, Ele fez uma auxiliadora, porque o propósito de Deus foi para com que o homem não estivesse só, mas vivesse em família. A vida da comunidade é algo lindo, irmão, porque nos traz proteção. Aí você me pergunta assim: Gu, comunhão é fácil? Não é. Quem é sincero para dizer que não é? Ou nós é igual, ou nós é diferente. É diferente? É. Que você vai dizer assim: Gu, tu às vezes grita, né? Eu grito. Lá em casa, quando tu ia ver reunião de família, parecia que estava tendo briga. Mas descendente italiano fala alto mesmo. E às vezes era só uma reunião normal de família, mas é um querendo falar mais alto que o outro. É uma loucura. Mas se a gente parar para pensar, ninguém aqui é igual ao outro. Somos diferentes. Mas esse é o nosso local de proteção. Esse é o nosso local onde o Senhor tem escolhido para manifestar a sua glória na terra. É chamado igreja. Por isso que quando ele fala sobre sabedoria, ele diz: sujeita um ao outro. Irmãos, eu já estive várias vezes em muitos lugares em que a única coisa em que eu precisava naquele instante era de um abraço. E quando menos espero, um irmão chegou assim. Você pode achar que é algo simples, para mim não é. O irmão chegou assim: eu senti de te abraçar. E eu disse: cara, tu não sabe como eu precisava. Mas a Escritura nos fala que nós somos, não precisa abrir, mas a Escritura nos fala que nós mesmos somos como as pedras que vivem edificado casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual a Deus. E essa construção, ela é com pedra viva. A construção com pedra é diferente. Por que a construção com pedra ela é diferente? Eu já estive algumas vezes na Europa e a gente vê aqueles castelos que é a coisa mais linda, e é pedra. A pedra, ela não é uniforme, ela não é igual, é diferente. Eu fico imaginando, deu trabalho
para fazer aqueles baita castelo, para fazer aquelas baita edificações. Só que nós estamos falando de tem edificações lá que são milenares. Entenda uma coisa, eu vou caminhar para o final. Comunhão cristã, ela não é psíquica. Comunhão cristã, ela é pneumática. Essa é uma frase do Bonhoeffer. Por quê? Porque a maioria das nossas crenças parece que elas começam na emoção. Se alguém faz algo para mim, eu faço para ele. Se alguém me ajuda daqui, eu ajudo dali. Mas a comunhão cristã, ela não é assim. Cristo se entregou por nós, independente de se nós iríamos responder para Ele ou não. E mesmo que alguns irmãos podem nunca, de repente, demonstrar algum afeto, eu vou amar e ponto, acabou. Alguém está entendendo isso aí? Sim ou não? Por isso que é sacrificial, como modelo do nosso amado Jesus. É sacrificial, traz às vezes uns desconforto, umas dificuldade. Ou como agora, eu vi muitos irmãos cansados, mas quando a gente vê os adolescentes ali recebendo algo de Jesus, por favor, vale a pena se entregar ou se doar ou não? Vale a pena. Mas é sacrifício, e nós temos um exemplo maior. Aquele que se entregou por amor a nós, que se doou por amor a nós, Jesus Cristo. Amém? E aí ele começa a falar então ali sobre esse ser prudente. E agora a gente volta ao texto, mas a gente não vai demorar. Uma das coisas que ele fala sobre a noiva é sobre a falta de óleo. Pastor Marcos, as coisas mais simples para mim têm sido as mais poderosas, de verdade. O Júnior esteve com a gente ali agora no sertão, e ele olhou para mim e disse assim: Gu, a gente precisa orar. A igreja não está orando como deveria. A gente parece que tem abandonado o lugar da oração, o local da devoção, o local de estarmos com Jesus. E qual é a palavra que eu digo para os irmãos? Retorne ao lugar da oração, de estar com o Senhor, de buscar a sua presença. A última coisa que a gente vê desse texto, eu acho que é uma frase que Deus me livre alguma pessoa que está me ouvindo agora aqui nesse salão ouvir. Chegar nas bodas do Cordeiro. Escute isso aqui, estamos finalizando. E o Senhor Jesus falar: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. A palavra conhecer aqui do original é iada. Ele aparece 872 vezes no Antigo Testamento. Quando a gente vai para Gênesis, fala que Adão não conheceu Eva, e a mesma expressão ela é usada para quando José ele não conheceu Maria, relacionado à intimidade. E sabe qual é o relacionamento que o Senhor quer ter conosco? É de comprometimento a ponto de nos tornarmos um. Por isso que quando a gente vê o conhecer, ele é relacionado à intimidade. Por isso que de repente se eu perguntar para alguns aqui,
e fazer uma pergunta: quantos aqui conhece o presidente Lula ou o Bolsonaro? Todo mundo vai levantar a mão e dizer: eu conheço. Mas se eu perguntar para você qual que é o prato preferido, qual é a cor preferida, qual é o hobby, as mãos vão abaixar. Porque existe uma grande diferença em conhecer e saber quem é. Você sempre vai me ver assim, responder: ô Gustavo, eu vi que tu conhece fulano. Não, eu sei quem é, porque eu não tenho intimidade. Ei, qual é o chamado de Deus para nós? Na prudência, no lugar da intimidade. Por isso que eu queria deixar essa palavra à cidade de Garanhuns com todo o amor do meu coração. Quem me conhece sabe, eu sempre digo assim: uma das cidades que eu mais amei morar é Garanhuns. Eu amo esse lugar. Estou morando em Arco Verde por causa da missão de Deus, naquilo que os senhores têm feito no sertão, e Deus desafiando agora para próximos passos. Mas eu vivo para a glória de Deus, eu não sei viver para outra coisa. O Senhor está procurando uma noiva em Garanhuns que seja prudente, que caminhe nesses conselhos de Paulo. Desculpa eu demorar um pouquinho mais de repente que o habitual, me perdoa, mas eu precisava deixar essa palavra com vocês. O Senhor está procurando uma noiva prudente, com óleo de sobra, para quando vier aquela voz: eis aí o noivo, nós sermos aquela noiva que vai casar com Jesus. Amém? Feche seus olhos. Queria chamar o pastor Marcos aqui. Aleluia. Sim, papai está chamando alguns aqui para intimidade. Sim, Jesus está te convidando à intimidade. Alguns aqui Deus quer levar você para momentos poderosos essa semana, na sua presença. Sim. Comece a falar com Jesus aí no seu lugar. Fale com o Senhor. Dentro do conselho paulino ele fala: seja cheio do Espírito. Então, assentado mesmo, comece a orar agora, irmão. Vamos encher essa casa de óleo agora. Vamos encher essa casa de incenso agora. Então comece a orar agora mesmo. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor, busque ao Senhor. Se você quiser ficar em pé, fique à vontade. Mas vamos encher essa casa de incenso.